isso aí, meus queridos, estamos começando mais um podcast aqui na Nectar Imóveis e hoje com um convidado super especial, nosso querido e maravilhoso Henrique. Uma salva de palmas aqui, ó. E nossa camisa não. De brinde. Até aí. ganhou uma camisa de brinde, ó. Tá quase vindo trabalhar com a gente, hein? Vai fechar muito negócio aí. É isso aí, Henrique. Seja bem-vindo. Opa, Tá? O espaço é seu. O Henrique, para quem não conhece, ele é estudante de arquitetura, mas já está estagiando aí na área. É um cara muito assim visionário e a gente trouxe ele aqui, deu espaço para ele hoje, para ele poder apresentar e divulgar um pouco da vida dele, do trabalho dele e em nossa cidade. E é isso. E aí, Henrique? Então vamos falar de arquitetura, não de venda de imóveis? Ou tudo? Podemos falar de venda de imóveis também, de arquitetura, tudo lindo, design, decoração. O espaço é seu. Tudo agrega valor, né? E nesse mundo de valores, né? A gente abre o evento aqui com uma pergunta, né? O que você agrega valor? O que você tem de valor, né? Vocês já pensaram o que você tem de valor hoje na sua carteira, na sua vida? O que você fala em termos de valor? É uma pergunta bem interessante. Eu Né? acho... Algumas pessoas falam em dinheiro, né? Falam Isso, mas dinheiro compra, né? É verdade, a gente está hoje vivendo um mundo que às vezes o dinheiro fala mais alto e os nossos valores vai ficando para segundo plano. Né? E essa questão de venda de imóveis e tudo, né? O que manda é quanto vale seu imóvel, né? Em termos de dinheiro, essas coisas, né? E a arquitetura ela vem para somar isso, né? Então, quando você tem um projeto, né? a gente lida com esses valores, né? Pensar no pós-venda, pensar na venda, o que o cliente quer, né? Então, tudo isso daí agrega valores para o seu imóvel, né? Então, a gente não imagina, o que pode dizer sobre valores, né? Sobre um imóvel. Ele vale X. Existe um capital que vale mais do que dinheiro. Vocês já pensaram nisso? Rapaz, peraí, que a coisa inverteu aqui. Nós estamos sendo entrevistados aqui. Porque muita gente não pensa nisso. Sim, na muita verdade, gente não pensa nisso e todo mundo sabe disso. Sim. É só uma perspectiva de você ver por esse lado. Uhum. O que vale mais dinheiro? Atratividade. Quando você tem dois imóveis, Sim. Algumas vezes os imóveis são até vizinhos, só que um vale mais e o outro vale menos. Por quê? Atratividade. Né? Sim. Como você consegue linkar isso daí com um projeto bem feito, com uma arquitetura, com uma decoração, com um paisagismo, você agrega essa atratividade. Uhum. Né? Um famoso morou na casa, é uma atratividade. Ela não tem valor, ela não tem tangível, né? Não é um valor tangível, Sim. mas você consegue uma negociação, você consegue conseguir novos negócios a partir disso. Sim. Entendeu? Então, quando a gente linka imóveis, né, arquitetura, decoração, é exatamente isso. Trabalhar essa moeda que todo mundo Sim. quer, que é capaz de agregar grandes valores para um determinado imóvel, para uma determinada região, e que as pessoas não dão tanto valor, Sim. né, que é a atratividade. E ficou uma coisa interessante aqui, me ativou algo que eu ouvi um tempo atrás. E você acha que tudo isso linka com a história que a gente conta sobre aquele imóvel, por exemplo? Porque, Sim. vamos imaginar, você, né, um cara que é especialista na parte de decoração e arquitetura, por exemplo, nós tivemos uma experiência agora à tarde. O proprietário estava falando, porque esse piso aqui é um piso português do século tal e tudo mais, não sei o que. Século XVII, tem a ver com os originais e tudo mais. Né? E o cara é um português lá, original, ele contando sobre aquilo que veio da terra dele e tudo mais. Sim. Então a história do sim, imóvel, a sim. história. Porque hoje a gente, eu tenho uma casa nova, tenho um terreno, até mesmo um terreno, quando você for trabalhar aquele terreno, Sim. né, quando for fazer o seu projeto, você tem que pensar ali num futuro. Porque aquele espaço vai ficar para um futuro. Sim, claro. Né, e ele vai se perpetuar por um bom tempo. A arquitetura é isso, espaço, finalidade. Você tem um espaço delimitado e você vai dar uma
uma finalidade para aquele espaço. Familiaridade. Uma finalidade para aquele Finalidade, espaço, né? Para aquele espaço, Sim. né? E isso vai virar uma história. Hoje a gente está num período de contemporâneo, onde as pessoas querem impor a sua arte, né? Sim. Não valorizar alguns profissionais de negociação, de projeto, Sim. porque eu quero ter a minha arte feita, né? Entendi. E muitas vezes não tem uma experiência no assunto, né? Sim. Aí a gente acaba encontrando aqueles caroços, né? Que a gente chama de imóveis, que a gente não consegue entender como que a pessoa chegou naquilo. Sim. Né? E se torna algumas vezes um ponto falho do próprio imóvel, né? Sim. Aí você fala, nossa, levei um cliente naquele imóvel que é difícil de vender porque foi assim e assim. Porque ao longo da história daquele imóvel ele passou por processos que não foram analisados e hoje ele não traz um valor. Ele é só uma estrutura que ali se perpetuou por um tempo. Né? Você me falou de um imóvel agora que vocês foram ver que Isso. tem um ladrilho... Tem uma história. Né? Ele trabalhou com alguns investimentos Uhum. vindo de Portugal, porque o proprietário ele é português, né? E é um imóvel que vocês agregam um valor? Você tem um... Sim, até mesmo Sim. O imóvel ele tem uma história, né? Ele tem uma história e tem algumas questões lá, algumas decorações Sim. que são atrativos, né? E encantou os olhos da cliente, né? Ela chegou lá, ela já se encantou pela estrutura, por tudo, mas ela também se encantou por algumas questões aí, por essas decorações, que é aquilo que você falou, são alguns atrativos. E quando são bem feitos e quando são bem pensados, eles geram atratividade. Sim, com certeza. Né? Que finaliza, que possibilita você negociar um valor até um pouco mais alto do que a sua região, né? Ou conseguir vender mais rápido. Porque o intuito, Sim, quando verdade. você coloca o imóvel à venda, até que os americanos brincam muito com isso, né? Falam muito disso, o tempo de venda. Né? Quanto mais tempo o imóvel tem de venda, mais mostra a sua patologia, né? Ou seja, o seu problema de venda. Né? Então, é aquele imóvel que fica encalhado, que demora meses, anos para vender. Algum problema ali tem. Certeza. E geralmente é esse problema que a gente não pensa, né? Que é a atratividade. Né? Então, ou seja, a gente sabe que o imóvel vale X, que a localidade vale X, mas você não consegue vender esse imóvel. Por quê? Tá faltando algo de atrativo nele. Um projeto, Talvez uma um coisa, projeto. uma atualização, né? Uma atualização externa, interna. Sim. E quando a gente lida com projeto, é uma coisa que a gente tem que ver, externamente e internamente. Talvez a pessoa que projetou não projetou pensando nesses detalhes. Sim. E pensou apenas o lado financeiro. Ou na sua arte. Na sua arte. E que nem sempre as pessoas querem comprar. Sim. Né? O mercado, infelizmente, o mercado ele vem com um estereótipo. Né? É aquilo que está na revista, é aquilo que eu quero para mim. E tudo que foge muito daquilo, ou você acha um público certo para aquilo, ou encalha. Né? Então, é mais ou menos isso. Né? Hoje, a arquitetura de interiores, né, ela vem trabalhando algumas coisas que você consegue reutilizar muito desses artifícios, né, dessas coisas artísticas dentro que compõem o ambiente, né, o ladrilho Sim. português, uma louça, uma instalação de banheiro que não está tão atualizada, mas você tenta trabalhar isso e dar uma composição que fique agradável a quem vai receber esse imóvel futuramente. Certo. Entendi. Henrique, deixa eu fazer uma pergunta para você. Arquiteto, você está aí em fase final. Cada arquiteto ele tem o seu estilo? Tem aquele que ele gosta mais do conceito moderno, tem aquele que gosta mais do conceito mais, como que eu posso dizer, antigo. O que depende? Depende muito do arquiteto ou depende muito de quem contrata o serviço dele? A história da arquitetura, ela já tem mais de 5.000 anos, né? Então tem 5.000 anos de vertentes aí, né? De estilos, de coisas que agregam.
E como qualquer profissional que tem um ramo tão vasto de atuação, ele tende a se especializar numa área. Certo. Né? Como eu estou me especializando na área de design de interiores, puxando para o landscape, que eu já vou explicar para vocês o que é o landscape. Né? E basicamente ele vai trabalhar aquilo. Aquilo se torna o que ele almeja. Certo. Mas ele é capaz, né? Ele estudou aquilo, o geral, para atender à vontade do cliente, entender o que o cliente quer e transmitir isso para o espaço. Mas, então, ou seja, mas ele pode especializar em uma área. Sim. Um exemplo, a gente tem um arquiteto renomado brasileiro, internacional, não é Oscar Niemeyer, é o Márcio Kogan, ele é uma referência hoje? Ele é uma referência no mundo inteiro, casas de milhões, né? O projeto dele é de milhões, e é um design saindo da vertente modernista, puxando pro contemporâneo, para a tecnologia, com indícios naturais. Então, ele é super atual, né? E você fala, mas o Márcio Kogan ele não consegue sair disso? Consegue. Né? Ele tem outras, mas essa é a especialidade dele, trabalhar com esses elementos um pouco mais brutos e lapidar para uma coisa super moderna. Certo. Né? A gente tem outro brasileiro, o Alex Zanazaki, que ele puxa para a arquitetura de paisagismo, e o paisagismo dele é super contemporâneo. Você olha assim e você fala, nossa, é fora de série, eu nunca pensei em fazer um jardim desse jeito. Né? Ele consegue colocar uns cheios e vazios e um alto e baixo em terreno plano. E você fala, como que ele trabalhou isso? Né? Aí você fala, o Alex Zanazaki só trabalha paisagismo? Não, ele também é capaz, o escritório dele é capaz de desenvolver qualquer projeto que o cliente queira. Entendi. Né? Mas ele sempre vai puxar para um ladinho que ele ama, o arquiteto. Né? Por quê? A gente estuda 5 anos de projeto. Então a gente vê todos os projetos, né? E todas as linhas de projeto. E a gente aprende a dar uma finalidade para aquele espaço. Entendendo quem vai utilizar aquele espaço. É uma instituição? É uma família? São várias famílias? Se é uma família, o que eles necessitam? Quantas pessoas são? Qual que é a personalidade dele? Aí vem o lado psicológico do arquiteto. Entender e filtrar essas pessoas, entenderem até o que eles não sabem o que querem. Entendi. Entendeu? Aí transformar para aquela área com tudo, né? Eu acho que agregando mesmo na arquitetura, o valor que a gente... Eu acho que isso está em qualquer área, Henrique. Sim. Na nossa área aqui, na sua área, em outras áreas também. Porque a gente precisa entender de pessoas. E a gente sempre fala isso aqui. Porque eu preciso entender a necessidade, por exemplo, do meu cliente. Filtrar as informações para poder apresentar. Poxa, eu vou apresentar algo que eu sei que ele possa gostar. Sim. Além de gostar... Por quê? Porque eu entendi a necessidade dele. Às vezes é uma pessoa que tem 3 filhos, tem 2 filhos. Então tudo isso é necessário. Eu acho que a arquitetura também. Primeiro você faz uma entrevista com a pessoa, vê a necessidade dela, para você depois entender, qual que é o projeto que seria ideal para ela, que vai encher os olhos dela. E algumas vezes, como a gente, arquiteto, pega o cliente que não sabe o que quer, com certeza você já pegaram um cliente que não sabe o que quer. Ou que acha que pode comprar algo que não pode. Também. Né? Então isso acontece muito. Né? Na arquitetura você fala, você levanta o orçamento, tem essa parte toda de financeiro, né? E você fala, olha, você está querendo colocar um elefante dentro de uma caixa de papelão. Aí a gente volta e vira o profissional chato, né? Falar, olha,
Não dá. Então, Né? é muito Bom, disso. Essa cliente que nós E atendemos hoje explicando à o caminho tarde, dele, né? essa cliente que nós atendemos hoje à tarde, ela acabou de sair daqui, você até acompanhou um trecho aí da conversa, ela falou assim, ó, e a minha filha ficou encantada por uma casa aqui no Indaiá. Só que a casa é praticamente o terreno todo de área construída. Não tem um espaço para poder fazer algo, trabalhar com paisagismo ou nada. E aí a gente levou ela numa casa onde tem muito espaço para paisagismo. Já existe um paisagismo, né? E aí ela se encantou. Então, assim, tem tudo isso também. Né? Essa casa aí do Indaiá, o que a gente chama de potencial construtivo, é levar o terreno ao limite. Ao limite do que pode, né? Pode. Do que o plano diretor, vamos lá, determina. E aí você Algumas vezes até mais, avança mais, indo entendeu? além do plano diretor, né? Mas Porque a fiscalização, infelizmente, algumas vezes deixa a desejar. Sim. Mas, enfim, é basicamente tudo isso, né? É tudo coligado, né? Os profissionais, eles trabalham... Quando a gente trabalha com pessoas e entender essas pessoas, algumas vezes o nosso trabalho é falar, olha, o caminho é esse, né? Vamos seguir por esse. Querendo ou não, vocês trabalham com um projeto, que é o projeto de compra das pessoas, né? Ou seja, ela tem um sonho, tem uma idealização, tem um capital, e vocês vão... o projeto começa aí, vocês têm a informação e vai começar a procurar algo que encaixe com essas pessoas. Né? Geralmente, o arquiteto ele entra nessa função também, né? Geralmente já foi vendido o imóvel, Sim. comprou o terreno, se a casa for do zero, ou comprou a casa e quer reformar. Né? A gente faz todo o levantamento do que tem, do espaço que existe, né? E o que pode ser mantido, o que não deve ser mantido. Falando um pouco, né, de tendência, né, agregando valores para o imóvel, né? Uma coisa que é tão importante, que não importa onde esse imóvel esteja, quando você agrega um valor para ele se torna uma referência. Sim. E pela negociação e tudo, né? A gente tem até um exemplo aí da casa que foi premiada lá na favela por indícios modernistas e tudo, por uma campanha de arquitetos, e fizeram uma casa no alto da favela. Caramba. E essa casa está avaliada em milhões já. Caramba. Louco. Dentro da favela. Então, ou seja, a atratividade, né? O que você agrega de valores, né? E uma delas é falar sobre tendência. Hoje, no mundo contemporâneo, se você tem alguma dúvida de como eu vou agregar um valor para o meu imóvel, como eu posso fazer ele ficar contemporâneo, começa a pesquisar sobre assuntos biofílicos, né? O famoso landscape, ou paisagismo para interiores. Gente, né? isso aqui é uma aula. Você é doido, Porque, meu. olha, são palavras que eu jamais escutei na minha vida. E olha que eu vou falar uma coisa pra você. Eu fiz um semestre de arquitetura. Era o meu sonho ser arquiteto. Eu achava legal, bacana. E cheguei a fazer faculdade de arquitetura. Mas aí, após o semestre, precisei fazer uma cirurgia, não continuei. Mas, olha, é uma aula. São palavras aqui que eu jamais ouvi falar. E basicamente é o famoso colocar a plantinha dentro da sala da casa da mamãe, né? Em outras palavras, né, quando a gente lida com um projeto, é você pensar aonde vai colocar a plantinha. Né? O projeto biofílico, ele teve muita força na pandemia, né? Que as pessoas precisaram dar um lado mais natural para dentro de casa. E isso é muito importante, trazer vida para dentro das casas. Sim. Né? Então é o famoso jardim interno, jardim de inverno, jardim do inferno. Mas eu acho que tudo isso sem exagero. Sim. Né? Aí é onde a gente encaixa o projeto. Porque tem gente que não procura um profissional da área e vai enfiando, né? E acaba, o que eu gosto de dizer, acaba fazendo um plantiocídio. Não, porque Acaba matando as plantinhas. a gente tinha um apartamento aqui que a gente levava os clientes lá, apartamento legal, bacana. Só que quando a gente entrava no apartamento, a pessoa falava pra você se tinha, oi, dentro do apartamento. Por quê? Tinha uma árvore, porra. Já saiu um dinossauro. Meu, parecia que você tava num bosque. Até o rapaz falou assim, gostei do apartamento, mas se eu comprar, ele tira tudo e se leva embora? Porque ficou algo muito assim.
Sim. Ou vou querer morar na selva? Não, porque ficou muito assim absurdo, cara. Muito absurdo. E com certeza eles não foram atrás de um profissional. Ou, dependendo da situação, existe encher a região toda de mar. Depende muito, porque tudo vai do gosto do cliente, né? É o famoso a arte dele. E o arquiteto, ele vai, né, nesse momento, ajudar a ter uma composição. Se for o caso sem exagero, se for, eu quero ter um ambiente legal, com bastante plantas, que onde eu fixo o olho tem um lado natural, aí sim esse projeto é viável para essas pessoas. Né? No qual que a gente vai ver o tipo de espécie que aguenta aquela luminosidade, né? Que nem sempre dentro da casa chega uma quantidade de luz que a planta suporta. Né? Então aí acaba a planta morrendo por falta de luz. Pode aguar ela à vontade, né? Mas ela vai morrer por causa desse cuidado. Então, quando a gente faz o projeto, a gente faz um estudo lumínico dessa área, né? E levanta possíveis plantas que vão conseguir sobreviver ali. Né? E agregar essa harmonia entre o que tem dentro da casa, a vontade do cliente e essa composição toda. Né? Agregando valor, né? Algumas vezes as pessoas acabam hoje, né, muito na moda, fazer o famoso porteira fechada, né? Então, né, já faz esses projetos de interiores já com o intuito de vender o projeto junto, né? Então, ou seja, eu vou vender um apartamento, já vou pegar um arquiteto de interiores, um designer de interiores, para agregar valor interno e conseguir mais 100 mil aí de lucro, né? Então aí vem a composição. E uma coisa que está muito nessa tendência, né? É muito 2023, né? Começou no início de 2021 ali, com aquele negócio de pandemia, o pessoal todo querendo um lado mais natural para dentro de casa. Henrique, uma coisa que você falou, né, na entrelinha, e para mim é muito, muito importante entender, essa parte do paisagismo que as pessoas pararam, por exemplo, na pandemia as pessoas tinham tempo suficiente para poder pensar. Muitos foram fazer o quê? Mexer dentro das suas casas, né? Parte externa, principalmente a parte interna. Foi o auge do negócio, né? Ali zero dinheiro, bicho, a rodo, né? E essa parte que você falou, porque traz vida para dentro de casa, sim, né? Sim. Isso, então assim, as pessoas elas não davam a devida atenção para aquilo que vai trazer benefício para ela, né? Da parte psicológica, porque, sim. Né? Traz vida. Sim. Eu não sei sobre vocês, o pensamento que vocês tinham antes da pandemia, mas para mim, antes da pandemia era tudo muito corrido. Sim, claro. É tipo ônibus, faculdade, trabalho. Uma loucura no automático, né? Enfim, e o máximo que a gente tinha era um petzinho, um gatozinho, um cachorrozinho, que dava água, comida e uns carinha e pronto, e pra loucura. Boa. Veio a pandemia, obrigou a gente a parar. Não, mas é verdade. Né? E olhar para aquelas paredes cruas de dentro de casas, geralmente brancas. Nuas e cruas? Né? E você falar, eu tô preso aqui, tô num quartinho preso, né? Cara, mas isso que você tá falando, eu vivi isso, Henrique. Porque assim, a minha casa não tinha área de churrasqueira, não tinha nada. Chegou na pandemia, eu enfiado lá dentro de casa, né? Enfiado não, porque graças a Deus a pandemia pra gente aqui foi excelente. Todos os dias na rua atendendo. Só que assim, eu sentia falta de algo na pandemia. Porque a minha família toda estava dentro de casa, só eu estava na rua. E à noite, aí eu falei assim, não tenho nada, não tenho um lugar para fazer churrasco, não tenho isso, não tenho aquilo, vou fazer uma área de churrasqueira do meu jeito, Aí o que eu fiz? Eu construí um bar para mim na minha casa. Aí eu construí a churrasqueira do jeito que eu queria, revestimento de porcelanato, isso, aquilo. Comprei cervejeira, coloquei pias e bancadas, fiz o teto com aquelas luminárias igual a nossa recepção aqui.
mas foi na pandemia. Talvez se não fosse a pandemia, eu acho que estaria do mesmo jeito. Uma coisa que aconteceu comigo, e provavelmente aconteceu com todo mundo, foi descobrir cômodos que não sabiam que tinha. Dentro de casa. Áreas gostosas de você falar, nossa, eu nunca pensei em colocar um banco aqui do lado desse vaso e ler um bom livro, ou simplesmente tomar sol. E na pandemia eu fui obrigado a fazer isso, a cuidar da casa, né? Porque isso daí começou a gerar uns transtornos nas pessoas. Sim. Transtorno psicológico, né, depressivo nas pessoas. Tem gente que não sai na rua. Enfim. E qual que era o refúgio? Dentro de casa. Né, ficava dentro de casa, dentro daquele ambiente que muita gente, é engraçado, não conhece. Não tem nenhum atrativo. Não tinha nenhum atrativo, E nem intimidade. Verdade. intimidade, familiaridade com a própria casa. A própria começou a ter. casa. E aí começou a ter, vou mudar. Aí, por isso que eu falo, depois o landscape, né, a biofilia, ela é tão atual que ela foi assim, ela é tão atual que ela existe há 62 anos. Mas ela está sendo aplicada hoje, né, dentro dos seus ambientes, que é exatamente atrair esse lado natural para dentro dos ambientes. O pessoal começou a se preocupar com iluminação, grau, cor, né, se é quente, se é frio, aonde eu vou trabalhar isso, aonde eu vou deixar confortável. E no final das contas, né, isso acaba, né, gerando um cliente que acaba querendo isso para o próximo, né, para próximos imóveis, ou, né, acaba descobrindo que a casa não atende mais ele, vai querer outra casa do mesmo nível que ele já trabalhou, enfim, acaba levando isso, né? Agora, hoje, acabou a pandemia, né? Os transtornos já estão sendo mais tratáveis, as pessoas estão voltando para a correria, mas ainda essa intimidade que as pessoas pegaram para dentro de casa continua, né? E isso é muito bom porque acaba aumentando um público e uma exigência do mercado que você vira e fala, não dá mais para voltar. Não dá mais para oferecer um imóvel que não tenha essas possibilidades de agregar esses valores, né? O meu cliente ficou mais difícil, né? Com mais expectativas para quando a gente vai apresentar alguma coisa para eles, né? E eu vejo isso daí como no ramo imobiliário também, né? Na arquitetura, né? Se você vai trabalhar algo contemporâneo, o próprio cliente fala, mas você não vai fazer um jardim vertical para mim? Né? Porque o jardim vertical... Que hoje agora o jardim vertical virou moda, né? Virou moda, mas ele não existia ele isso. É um filho da biofilia, ele é um estilo Sim. da biofilia. Porque o jardim vertical hoje você pode fazer dentro do apartamento. E as pessoas teve a necessidade, com pouco espaço, e agregar isso. E pessoas que têm muito espaço fazem aquelas coisas extravagantes. E você falou, é interessante, com pouco espaço, porque a gente vê hoje vários apartamentos pequenos que tem uma varandinha, e na varandinha tem um jardim vertical, Isso que já deu um charme. Né? Ou Já na área privativa, isso. Né? Dentro da sala de estar. Sim. Acaba trabalhando algo, né? E agregando experiência, agregando valores, conforto, né? Que basicamente é isso, né? O projeto, a gente viabiliza o conforto da pessoa. A pessoa ficar confortável. Não. É toda a acessibilidade que a pessoa vai ter ao longo do uso daquele espaço, né? Então, ou seja, é o grau da luz, é o quanto ela gasta de valores naquela casa, né? Que é a eficiência Dependendo energética. do ambiente, você coloca uma luz amarela, Sim, outro ambiente você coloca sim. uma luz branca. Dependendo né? da situação, se você tiver um projeto desde o zero hoje, contemporâneo, com um arquiteto que saiba trabalhar isso, trabalhar a eficiência energética para dentro do projeto, que você não precisa acender uma luz e ligar um ar-condicionado durante o dia, não é bom? Ou seja, isso daí é eficiência energética, a arquitetura vernacular, utilizar indícios regionais, né, de como as pessoas viviam antes, né, sem toda essa tecnologia, e ainda tinha conforto, né, para dentro do seu ambiente, né. Então, tudo isso daí é trabalho, né, tudo isso daí é projeto, tudo isso é pensado.
E se for até pensar antes de construir, é melhor ainda. Que aí você não tem tantos remendos, né? Tanto adaptações para fazer ao longo desse projeto, né? E, enfim, mas voltando para tendências biofílicas, para quem tem dúvida sobre isso, além de trabalhar, existe a parte de móveis, né? A parte de internas, de revestimento, que você pode trabalhar para deixar sua casa contemporânea, né? E é mesmo assim um lado de conforto, agregando valores, né? Trabalhando umas pedras, tanto um nicho de revestimento de uma pedra bruta, né? Ou uma parede inteira, né? Fazendo um painel de televisão tudo em pedra, ou um tom de madeira, né? Utilizando frajó, né? Carvalho, nogueira, ou até mesmo pedra-sabão, né? Um pouco de pedra portuguesa que está muito utilizando, né? O pessoal tirou da calçada e colocou na parede. Isso daí está muito legal, né? Você trabalha, isso daí está dentro da arquitetura natural, da biofilia, landscape, tudo isso, né? E você vai trazendo um pouco desse contemporâneo, né? E vai perpetuar, né? É uma coisa que hoje as pessoas estão exigindo isso, né? Um local para que eu possa morar com conforto e ter esses nichos, né? Essas decorações e tudo, né? O mercado está voltado para esse tipo de público, né? As pessoas vão começar a exigir mais, né? Com essa era de informações, né? Que no YouTube você puxa aí, o que é tendência? O que é estilo, né? Um pouquinho antes da pandemia, a gente estava vivendo o estilo do loft, né? Do estilo industrial, né? Então era aquelas paredes pretas, com aqueles fios e tudo. Ainda existe um público para isso, mas antes era aquilo. Eu vejo que hoje a tendência em todos os lugares, e a maioria deles, inclusive as casas modernas, estão optando muito pelo cimento queimado, né? Sim. Mas o cimento queimado polido, que ele lembra uma pedra. Sim, e às vezes eu vejo pessoas revestindo toda a parede de cimento queimado. Porque o cimento queimado, dependendo da situação, você pode utilizar ele para um indício natural, como esse contemporâneo. E se você for para o lado industrial, que é antes da pandemia, desses negócios de loft, você vai para o lado brutalista. Então, ou seja, aí você não liga muito para o reboco que tá caindo, né, quebrado, porque ele vai para um lado brutalista e mostra um lado meio de fábrica, meio usinado, né, que essa vertente que tem o seu público exige. Então, ou seja, você pode trabalhar o mesmo material em duas vertentes super atuais, né, e, enfim. Eu acho muito bonito. Eu gosto. Eu sou muito fã do brutalismo. Inclusive estão também fazendo isso nos banheiros, né? Sim. Porque o banheiro hoje, quase você não vê, os banheiros modernos, quase você não vê mais revestimento. Isso é verdade. Eles trabalham hoje com um produto que se transforma aí no cimento queimado ou em outra, né? Porque que vem daquela coisa impermeabilizado, que substitui o revestimento. Aí eu fiquei assim, mas será que uma hora não vai infiltrar água? Não vai. Não infiltra. Então já tem esses produtos hoje no mercado. Se ele infiltrar, e eu acho muito ele bonito. não dá liga, ele não fica, né? E eu acho muito bonito. Você chega no banheiro, todo revestido ali de cerâmica. Agora você chega no banheiro, todo ele liso, bonito. Eu acho muito legal, muito interessante. Mas ele exige, né, que você tenha uma quebra, que a gente chama de quebra de padrões. Quando você tem uma quantidade de azulejos, tudo iguaizinho, isso daí chama padrão. E quando você tem um nicho tão forte no ambiente inteiro, ele vira um ambiente padrão. O que é esse ambiente padrão? Ele acaba virando poluído, ele se torna um poluído. Não sei se já tiveram essa experiência, quando eu vi um piso muito estampado, eu falo, uou! Né? Daquele chão todo, ou aquela madeira muito desenhada, né? Madeira muito desenhada. Algumas casas antigas a gente se depara com alguns pisos assim muito, né, desenhado, né? O nome disso é padrão. Então,
dentro da arquitetura. E também, você está falando do piso que imita madeira, né? Uhum. Dependendo dessas ranhuras aqui, não sei se o pessoal vê a mesa, Veios. né? Isso daqui se chama ranhuras, né? Ranhura. Da madeira. Isso pode ser feito por uma impressão, é uma impressora que pinta isso, né? E dá essa rugosidade, ou ser madeira de verdade. Quando ela se torna um grande espaço, ele fica muito poluído porque essa rugosidade começa a se repetir. E aí dá o famoso vale da estranheza, né? Você fala, tá estranho. Aí uma coisa que você achava bonito num determinado espaço pequeno, quando você passa para um espaço amplo, ele se torna desconfortável. Entendeu? Então, dependendo da situação, né, o cimento queimado, com toda aquela rugosidade dele, ele pode se tornar um padrão que acaba indo para esse vale da estranheza. Né? Ele acaba machucando os olhos. Então, o que a gente trabalha? Geralmente a gente quebra com uma parede, pinta de branco, Isso. né? E pra a pessoa ai, cansei, opa, entendeu? Uma coisa que tava também tendência aí era aquele aço cortem, né? Aço cortem, Né? Todo mundo tava Fazendo trabalhando com fachada, aço cortem, fachada de aço cortem. Que eu acho bonito tudo, mas chega uma hora, todo mundo tem, né? Aço cortem. acaba virando modinha, e é uma modinha você fala, já vi isso. É que nem aquela lâmpada incandescente, né? Que é com vários filamentos. Tinha uma modinha que eles faziam aquilo, eu falava, tá, vai queimar dentro de... Eu falava assim, tá bom, você vai fazer um lustre desse, vai queimar em um mês, você vai comprar uma outra lâmpada que custa quase 500 pau. Né? Então, enfim, acaba tendo umas ideias que as pessoas não pensam no futuro, que essas lâmpadas elas não foram feitas para ser duráveis. Sim. Né? E acaba virando o famoso elefante dentro da caixa de papelão. Vai ver que a manutenção disso é muito cara. É o famoso pé direito também, pé direito duplo. Né? Então, também, né? O pessoal fala, eu tô construindo uma casa, quero um pé direito duplo, maravilhoso. Esquece que aquele pé direito que tem 4 metros de altura, tem lâmpada, tem aranha, tem lagartixa. Manutenção disso deve ser, né? Então, Mas é moderno, Não, moderno. né? né? Mas é moderno você ter algo bem alto, né? É a famosa parede de vencer Mas na vida, né? aí que você tem que pensar, né? Se você tem um arquiteto, o pé direito duplo, tem 2 andares. Faz uma varandinha onde a pessoa consegue com uma vassoura, né? Não, eu quero. Né? Eu quero. Aí faz aquele... Aquele salão, né? Escada, e aquele ponto lá ninguém chega, né? Então aí acaba falando, nossa, como se faz a manutenção disso? É igual aquelas portas grandes, né? Gigantesca. Uma vez eu vi um cara instalando na casa dele e o trabalho que deu, a mão de obra e prejuízo. Só pra dizer, tinha um eu tenho corretor uma aqui porta que que eu falava que venci era... na vida. Tinha um menino aqui que falava que era corretor, amigo nosso. Falava que era porta de novela. Ele falou que, sabe, ó, que tal casa tem porta de novela. Uma dessas portas chama porta bivoltante. Tem o profissional que é amigo meu, ele contou uma história que tava virando tanta moda, aí fizeram de uma madeira lá, e a madeira tava verde ainda, e a fachada da casa tomava sol. Aí, beleza, tomou sol, instalaram, no final da noite todo mundo dormindo, veio um estrondo, a porta de quase 3 metros de altura caiu em cima dos móveis, porque ela soltou, ela diminuiu, né? O peso dela. E ela soltou do bivoltante e caiu em cima da sala e tudo, enfim, né? Nossa. Não, ninguém pensou nisso, né? Que o material dilata, né? Nossa. Pô, muito bacana o bate-papo, a gente aprende bastante, né? Até mesmo pra gente poder colocar no nosso dia a dia, né? Aqui, que a gente trabalha com imóveis. Mas agora eu gostaria de falar com você, o que você acha do mercado hoje da nossa cidade? Você sabe que é um mercado que está muito verticalizado, né? Hoje nós temos aí na cidade de Caraguá mais de 30 lançamentos, né? Empreendimentos. Gostaria de saber, como arquiteto, o que você acha de tudo isso? Então, a verticalização é muito importante para a cidade, para o crescimento da cidade, sem danificar o seu sistema. Caraguá ela tem uma coisa que poucas cidades têm, que é essa natureza maravilhosa, que a gente é circundada por ela, né? Então chega um ponto que a cidade fala para o próprio cidadão, não posso crescer mais.
Então aí vem a necessidade de adensar, né? Verticalizar essas áreas. E quando você consegue prever isso daí, o quanto antes, quando a cidade ainda não cresceu todo o seu potencial, você consegue fazer ótimos projetos urbanos, liberando o solo para as pessoas, né? Trazendo essa atratividade, essa competitividade para dentro da cidade, fazendo as pessoas utilizarem a cidade, liberando o solo para essas pessoas e verticalizando elas para elas morarem e trabalhar. Então, o densamento, né, esses empreendimentos, se eles forem pensados em voltar isso para a sociedade, né, para as pessoas que usam a cidade, é fantástico, né, porque você consegue dar uma vida, você consegue fazer as pessoas utilizarem. Umas coisas que acontecem muito em São Paulo, que eu gostaria muito de ver aqui em Caraguá, é aqueles empreendimentos que utilizam o térreo para a sociedade, que tem acho que na Martins de Sá tem isso, né? Aquelas torres gêmeas lá da Martins de Sá, que tem lojas embaixo, voltado para o uso da praia, né? Para os comerciantes, e as pessoas moram em cima. Então isso é muito interessante, né? Porque traz mais pessoas, traz mais comércio, traz mais vida para a cidade, né? A população acaba conseguindo ter um local para morar, né? Porque quando a gente pensa na moradia térrea, né? As casas, você precisa de um grande espaço, né? E quando você tem um grande espaço, você não consegue dar um uso para todas essas áreas e acaba virando um espaço até um tanto perigoso na cidade. A gente vê aí o fundo do Pontal de Santa Marina, o meio do Porto Novo, né, o Jardim Britânia, que à noite eu morro de medo de andar ali, né, porque você vê muitas casas, um ambiente que não tem poucas pessoas circulando, não é adensado, né, então é favorável a acidentes urbanos. O que é acidentes urbanos? Essa perigosidade, né, dentro dessas malhas, né, e acaba perdendo valor, né, você acaba dando uma fama para um bairro que era fantástico, aí virou perigoso, né? O Indaiá é um exemplo disso, né? Aquele meio do Indaiá ali é muito, muito desértico por conta das casas, né? São casas grandes, algumas pegam até um quarteirão e você não vê uma pessoa andando no meio do bairro, né? Porque não há um uso no bairro. Certo. Se você consegue verticalizar isso, dar mais pessoas morando e utilizando, liberando o solo para essas pessoas utilizarem, né? Nas suas lojinhas, até mesmo no entretenimento, você dá vida para a cidade. Então é muito importante, sem precisar desmatar, sem precisar pegar novas áreas, né? Sem precisar subir em morro, né? Porque você fala, mas Indaiá é para gente rica, então vai ter uma torre para gente rica. Não, a gente pensa também em pessoas de poder aquisitivo baixo, né? Um dos problemas da catástrofe que teve em São Sebastião foi achar um terreno para fazer adensamento da população em área de risco. Porque teve até que mexer no plano diretor para poder liberar prédios acima de 3 andares, né? O plano diretor só permite 3 pavimentos. Porque chega uma hora que a cidade tem que crescer. É fato. Todas as cidades ela chega a um ponto que fala para o cidadão. E Caraguá, ela tem, geograficamente, ela tem potencial para isso. Sim. Né? Ela pode crescer potencial sem... Já as 3 cidades vizinhas já não tem esse potencial. Potencial para crescer certo. Entendeu? Com um planejamento certo, com um projeto certo, voltando essas áreas para a população. Né? Você pode adensar. O adensamento, para você entender, ele é aéreo, ele vai subir. Então por que eu não posso utilizar a parte térrea para a população? Né? Então fica esse pensamento, esse questionamento, né? Que é muito favorável, agrega grandes valores para a cidade como um todo. Né? E eu acho uma perspectiva que tenha todos esses empreendimentos da cidade que mostra que a cidade há uma competitividade, né? Existe um interesse de morar em Caraguatatuba,
né, a melhor instância das 4, né? Vamos colocar ali a Belo, né? Das 4 instâncias, melhor vida urbana, melhor sistema de compras, para você viver é ótimo. Melhor infraestrutura, né? Melhor infraestrutura, né? Tem espaços para crescer e verticalizar da forma correta que tem que ser, né? Agregando valores para esses espaços, né? Não tendo praticamente hoje zonas mortas na cidade, que a gente sabe que tem zonas mortas na cidade. Praticamente hoje, né? Nós temos verticalizações aí em todos os bairros de Caraguá. Praticamente, tá? Só no Golfinho que não. Tem verticalização no Golfinho, você acredita? Isso. Opa, tem no Golfinho, tem no Pontal, tem no Britânia, tem no Porto Novo. Travessão não tem, Perequemirim, assim, não tem mais vindo pra cá. Porto Novo, nós temos no Jardim Britânia, temos na Praia das Palmeiras, nós temos no Jardim Aruã, nós temos no Indaiá, Jardim Primavera, centro da cidade, Sumaré, Prainha, Martim de Sá, aí Capricórnio, Massaguaçu, praticamente todos os bairros de Caraguatatuba têm verticalização. Né? E sem contar que Mas isso é legal, isso que você falou é interessante, cara. Porque às vezes você tem em um quarteirão, vamos colocar aí, 10 casas. Talvez nem isso, porque às vezes uma casa lá ela pega quase, né? Dependendo do lugar. E aí nesse quarteirão é possível você levantar uma torre. Vamos lá, 54 apartamentos, um exemplo, só estou falando. Às vezes você consegue levantar 2 torres, dependendo do plano diretor. E com isso você deixa, na minha opinião, aquela localização mais populosa, né? Trazendo vida. E aí, querendo ou não, vizinho olha vizinho. Claro. Né? E aí você tem mais segurança, porque você vai chegar, você tem uma portaria, é diferente, entendeu? Então, e quando você aumenta a população de uma cidade, você aumenta a arrecadação dessa cidade. Claro. Então essa cidade fica mais rica. E que eu falo, Caraguá tem condições para isso, porque geograficamente, né? Eu falo agora mesmo a gente estava no carro, estava falando para cliente, né? Que em Caraguá, mesmo em alta temporada, você não encontra dificuldade para se locomover. Diferente de outra cidade. Outra cidade, em alta temporada, o trânsito para. Agora você me fala, quantos semáforos tem em Caraguá? 3, 4 semáforos? Semáforo? Tem pouco. Não tem. Tem 4 semáforos. Não, Santa Cruz. Semáforo em Caraguá praticamente não tem, cara. Tem no máximo não 4. Tem. São Sebastião tem um monte. Você vai daqui pra lá, tem lá. Tem ali no Pão de Açúcar, tem na Guarda-Mora ali perto da Caixa Econômica, tem vários lugares. Isso para uma cidade é fantástico, porque você olha que o sistema de trânsito é pensado no pedestre. Fala pra mim onde tem semáforo aqui em Caraguá. Fala pra mim. Santa Cruz, né? Santa Cruz ali, o Caçadão, tem um semáforo. Só ali. Só o ponto antigo. Ali, só os filho. pontos antigos da cidade. Só tem ali, Rick. Não tem mais nenhum lugar. Tem ali no Chibata, pra trás do Chibata. Chibatinha ali. Indo pro cartório. Tem não. Tem um semáforo. Não tem. Vou ali direto. Não tem. Do lado da Prisciliano de Castilho. Não tem? Ah! Tem um entre o Acabana, restaurante, Isso. indo pro cartório. Isso, Ali, acabou. Sai do Chibatinha. Ah, tem ali, verdade, verdade. Acho que são os dois. Acabou. Não tem mais. Por quê? É cruzamento. Não tem mais. E é um cruzamento antigo da cidade que tem mais de 120 anos aí. Então, ou seja, a parte nova da cidade não precisa, não carece de ter esse daí. É um ótimo indício que é uma cidade que é voltada para o cidadão. Né? Só falta ter construtoras que são coisas que assim pensa nesses lugares agregando valores. Aqui, né? E aí vem na cabeça, realmente. Caraguá só tem 2 semáforos. Vocês, como corretores, vocês falam, nossa, tem uma casa ali no Porto Novo, mas ela é tão obscura, numa rua tão obscura, como que eu vou vender isso, né? Sendo que se você tivesse um plano... Mas não te cortando, eu não falo mais isso não, tá, Henrique? Não falo. Porque tem todos os tipos de clientes. Uma vez eu peguei uma casa lá... Pegaram uma casa lá no Capricórnio. Não era uma casa, era uma cabana. Certo?
Eu fui lá e falei assim, não vou entrar aí não. Peguei e entrei. Aí ligou uma cliente. Essa cliente eu já estava em atendimento com ela, já estava negociando a casa da mãe dela, tal. Ô Júnior, tem uma casa lá no Capricórnio assim. Aí eu falei pra ela, não dá não, aquela casa lá é meio complicada, poxa, você me desculpa. Era assim, não, eu sei onde fica, eu quero ir lá conhecer. Eu falei assim, então tá bom, vamos lá. Aí peguei, ela entrou, fiquei meio de canto assim e tal. Que realmente a casa não... Ela pegou e falou assim, Júnior, adorei a casa, é minha. Eu assim, sério mesmo? Ela falou, não, é minha casa. Adorei, é o estilo de casa que eu quero. Aí eu, beleza. Depois daquele dia, eu falo pra mim mesmo, mas eu não falo pra cliente. Não falo, porque tem cliente pra todos, tem cliente de todos os tipos. Isso é fato. Né? Tem cliente que tem casa aqui que a gente fala assim, não vou entrar nessa casa não. O cliente entra, ai, que legal, que bonito, nossa, gostei. Então, a nossa profissão é diferente, cara. Infelizmente a gente apresenta. Só que se a pessoa gostar... acontece, você não acredita que a pessoa gostou. Gostou. Enfim, mas é isso, né? Tentar dar uma vida, né, pra malha urbana, né? E quando você agrega esses valores, tudo, né? Tudo acaba ganhando. A vida de todo mundo fica melhor, né? Vender, comprar, né? Reformar, circula, cara. Construir. Né? Legal, Henrique. E aí, ô Felipe? Cara, legal? Satisfeito? Satisfeito, eu gostei do nosso papo. Também adorei. Assim, o bom saber que você gosta dessa parte da verticalização, porque é uma coisa que eu já comentei com o Júnior, comentei com algumas pessoas que eu falo assim que a orla de Caraguá daqui 10 anos vai ser o quê? Pode falar. Não, mano, não dá, bicho. Vai ser um muro. Não dá, bicho. É que o nosso diretor tá ali tirando sarro da gente ali, ó. Não, o diretor é uma comédia. Não deixa a gente ficar aqui focado, né? É só Caraguá não tomar o mesmo erro que Balneário Camboriú. Fazer uns prédios não, mas isso não vai que acontecer, faz sombra na faz sombra na orla, né? Mas tirando isso, tá ótimo. O diretor tá falando aqui no ponto que o que eu tava fazendo tava irritando, entendeu? Mas eu nem percebi. O diretor tá mostrando. É o nosso dia a dia, a gente é assim mesmo. Tá, Henrique, obrigado por ter vindo aqui, prestigiar o nosso espaço, tá? Sim, claro. E aproveitando, deixa aí a sua rede social. Opa, chama lá, Arquimais Arquitetura, né? Que a gente posta lá as coisas, né? De arquitetura, umas tendências, né? E enfim, né? Para quem quiser buscar mais informações. É isso aí, né? galera. E Felipão, qual que é o seu Instagram? Me segue lá, Felipe Passos Oliveira, segue a gente. E @Nectar Imóveis, a única, e JS Siqueira Júnior. Tamo junto, galera. Tamo é isso junto. aí. Valeu, obrigado. Bora, valeu!